Fala galera, mais um dia chegando e nós estamos por aqui. Hoje, segunda-feira, iniciando aí. Na verdade, a semana se iniciou ontem. E aí a gente aqui já colocando pressão. Daqui a pouco eu tenho que dar uma aula. E aí a aula é com o pessoal da terceira idade. E a gente combinou uma aula na praia. Só que essa aula na praia não vai todas as pessoas que costumam ir para a aula. Por quê? Aí são motivos diversos. Cada um tem o seu motivo. E as pessoas que não vão, a maioria é porque é um ambiente diferente. A gente começa a entrar dentro de uma casinha e se proteger porque temos medo de ambientes diferentes. A gente não se permite em se colocar em um ambiente novo. A gente não se permite o novo. Por que, Maicon, que a gente não se permite o novo? Porque é mais difícil. O novo, ele é diferente. E às vezes algumas pessoas têm um grau de ansiedade tão grande que o novo não faz bem. E o novo não é legal para essas pessoas, porque elas já querem saber do fim, mesmo sem ter iniciado. E aí hoje na atividade na praia, eu não sei ainda ao certo quantas pessoas vão, mas eu creio que seja poucas pessoas que irão. Mas a atividade vai ser feita do mesmo jeito, a atividade vai ser extraordinária por estar num local diferente. E quando você anda num local diferente, você se possibilita viver novas experiências, e essas novas experiências, elas abrem mais a sua forma de pensar, elas te dão mais possibilidades, você consegue criar novas coisas, você consegue, na verdade, o correto a se falar não é criar, porque tudo já foi criado. Você descobre coisas. Aí você me pergunta, mas como assim tudo já foi criado? Tudo no início já foi criado e tudo que existe já foi pré-determinado. Aí você diz, mas eu não entendi, mas as pessoas não descobrem coisas. Na verdade, você fala assim, ó, as pessoas não criam coisas, criaram o telefone, criaram isso, está dizendo que isso já foi criado? Sim, já foi criado. Isso já foi criado há tempos. Sabe por quê? Porque o início e o fim já estão escritos. Ou seja, se o final já está escrito, tudo isso aí já foi pré-determinado. A gente pode fazer uma comparação com o seu telefone. Você chega um momento que não tem mais memória no telefone, e aí você vai ter que comprar um espaço na nuvem. Você compra o espaço na nuvem e você fica utilizando. Esse material que está na nuvem, quando você precisa utilizar, ele faz um download, ele baixa isso aí, e aí você utiliza. As mesmas coisas, é tudo isso que existe. Já existia, já estava lá na nuvem. Aí você faz um download. Mas para você fazer um download, você tem que querer fazer. Você tem que ser determinado, você tem que ser obstinado. Para você descobrir coisas, você precisa seguir aquele plano, seguir aquilo que está no seu coração. E aí você consegue fazer downloads. Só que o que acontece? Tem pessoas que recebem uma missão e não fazem de nada para poder concluir isso. E essa missão, ela não vai deixar de ser concluída. Se você não fizer, outra pessoa vem e faz. É dessa maneira. Se não existisse
um Elon Musk da vida, outra pessoa iria assumir o lugar dele, porque isso precisa ser feito. E agora vai começando, agora a sua cabeça ela vai começando a abrir, agora você vai começando a entender. Se uma pessoa não tivesse trabalhado ao ponto de levar um conhecimento desse espacial para frente, outra pessoa viria e faria a mesma coisa, porque isso tem que ser feito, essas coisas têm que acontecer. E aí quando você pega e me diz assim, ó, mas o que tem a ver isso com a aula da praia? Tem tudo a ver. Porque quando você se coloca em lugares novos, quando você se permite viver novas experiências, você cria possibilidades. Você cria possibilidades. Ou você descobre possibilidades, porque elas já estão criadas. Quando você descobre possibilidades, você começa a trabalhar o propósito. Tem um vídeo que eu falei sobre o propósito e todas as pessoas encontram um propósito e esses propósitos eles se conectam. E aí as coisas começam a acontecer como tem de acontecer. Como tem de ser. Elas começam a acontecer como tem de ser. É dessa maneira que o propósito ele age. E é dessa maneira que a gente consegue realizar aquilo que está escrito. Pessoal, cada um cumprindo o seu propósito nada mais é do que uma aceleração do fim. A gente acelera o fim. Existe alguém que precisa voltar. Só que esse alguém que precisa voltar, ele só vai voltar quando essas pessoas começarem a realizar aquilo que tem que ser feito. Essas pessoas, elas começarem a realizar aquilo que já foi criado. Elas precisam só baixar um download. E muitas vezes você não faz o que tem que ser feito porque você não se permite a estar em lugares novos, a estar em ambientes novos, a viver desafios. Você não se permite. Fazer vídeo desse é um desafio para mim. Então, todos os dias eu me sinto desafiado. E agora, eu estava até falando ontem que eu precisava gravar um vídeo, porque isso já faz parte do dia a dia. Então, é como se fosse uma coisa destravada. Eu destravei uma coisa, então a gente precisa estar repetindo. E depois, isso eu me coloquei em desconforto. E depois eu descubro outra coisa que eu vou me colocar em desconforto e vou destravar, e vou destravando, e vou destravando. E assim eu vou descobrindo novas possibilidades. E a gente começa a atrasar as coisas porque a gente não descobre. Lá em Provérbios diz que a glória de Deus está em cobrir as coisas e a glória do homem está em descobri-las. A gente precisa descobrir. Qual foi a última coisa que você descobriu? Descobrir também tem a ver com aprender, porque quando você aprende, você começa a movimentar áreas do seu cérebro. Você começa a trabalhar outras áreas do seu cérebro. E trabalhando outras áreas do seu cérebro, você consegue abrir. Seus olhos começam a abrir. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Você começa a ver coisas que você não via. Isso também é descobrir. Esses dias eu estava lá na loja atendendo uma senhora e ela estava procurando uma forma para bolo. E aí a gente ia escolhendo uma forma para bolo e eu conversei com ela. Eu disse, a senhora faz bolo? E ela disse, não, eu tô fazendo esse bolo só pro meu irmão, porque ele estava desejando comer esse bolo. E a senhora trabalhava com comida? Antigamente eu trabalhava fazendo marmita, aí depois que o meu marido faleceu, na pandemia, eu deixei de fazer porque ele me ajudava e sozinha eu não dou conta. Eu disse, e por que a senhora não faz o bolo agora para vender? Já que a senhora fazia comida e, sei lá, o bolo. Aí ela disse, não, mas é porque ninguém paga o valor do bolo. Por que ninguém paga o valor do bolo?
Por que que na cabeça dela ninguém pagaria o preço do bolo dela? Eu fiz essa pergunta pra mim. E aí o irmão dela, ela estava fazendo o bolo pro irmão. Ou seja, o irmão gostou muito do bolo ao ponto de pedir para ela poder fazer. Só que detalhe, o bolo, ela comprou todo o material para fazer um bolo. Ela fez o bolo e vai mandar o bolo por Uber. Comprou todo o material, fez o bolo e vai mandar o bolo por Uber. Esse bolo ele vai sair caro, mais caro do que se ela comprasse todos os materiais, comprasse o material no atacado e fizesse, dependendo do tamanho do forno, 2 ou 4 bolos de uma vez. Se o irmão dela comprou um bolo bem mais caro e resolveu pagar pelo bolo porque ele gosta de comer o bolo, imagina se essa mulher fizesse bolos, vários bolos no atacado e precificasse de forma com que esse valor reduziria bastante para as pessoas poderem comprar. Essa indagação eu fiz a ela. Eu disse, se a senhora comprasse o material no atacado e fizesse bolo, as pessoas comprariam, porque o seu irmão está comprando, ele está pagando bem mais caro, porque ele está pagando a entrega para o bairro dele, está pagando o bolo num valor que é bem mais caro, porque a senhora está comprando produtos que não sejam no atacado. E ele paga porque ele quer comer. E igual a ele, existem pessoas que pagariam porque o bolo da senhora faz sentido para essa pessoa. Não existe, isso aqui pode destravar você, porque é bem pesado. Não existe nada caro. As coisas é que não tem o valor que você merece. Mais uma vez, não existe nada caro. É o valor. É o valor que não foi feito para você. Esse valor não foi estabelecido para você. Não foi estabelecido para você. Quando eu viajei para Europa, e lá você não pode ficar fazendo cálculo, convertendo, isso aqui dá para comprar, isso aqui não dá para comprar. Não tem, você chega lá e faz o que tem que ser feito e depois esperar a pancada. É dessa maneira. Isso com as condições que eu tinha no momento. As condições que eu tinha para poder viajar, naquele momento era essa. E aí você fica fazendo cálculo, isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui. Era as minhas condições. Já existem pessoas que vão à Europa e não fazem conta. Vão lá, compram, comem, bebem e pagam. E pagam. Porque elas querem desfrutar daquilo. E a pessoa, a senhora lá, não tinha confiança, porque na visão dela aquilo era caro. Mas o caro dela é porque ela não gerou o valor necessário. Existe preço e valor, e são duas coisas totalmente diferentes. Se você não sabe disso, é interessante que agora você entenda. Preço é a monetização de algo. Preço é a monetização de algo. Isso aqui tem um preço, mas qual o valor disso? Vou te mostrar a diferença. O preço disso aqui é, vamos colocar que seja R$100 o valor desses fones de ouvido. O valor desses fones de ouvido custaram R$100. Só que o preço desses fones de ouvido custaram R$100. Só que o valor é diferente, porque esses fones eu ganhei, estou dando aqui um exemplo, esses fones eu ganhei no meu aniversário de 2018, e a pessoa que me deu foi a minha avó. E isso gerou um valor para mim, ou seja, para mim esses fones, eles não valem o preço do mercado dele, que é R$100, eles valem mais, porque a pessoa que me deu gerou o valor sobre isso. É diferente. Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Quando você trabalha com serviço,
é diferente. Quando você tem um produto desse, é diferente. Você vai agregar valor no seu produto. O preço dele é uma coisa, mas o valor que você gera em cima desse produto, o desejo que você gera em cima desse produto, faz ele ficar valoroso. Essa é a diferença. E o produto dela, comprando no atacado, não sairia caro. Não sairia caro. E ela poderia ter uma margem de lucro muito boa. E aí a gente conversando sobre isso, ela... gostei da ideia. E sim, a gente percebia que ela era uma mulher que gostava de fazer essas coisas e ela precisava de uma ocupação dessa. E ela, pelo fato de fazer esses bolos, ela gostava de fazer isso. Ela tinha prazer em fazer isso. Porque o bolo, de fato, as pessoas gostavam. Ela me falou outros momentos que pessoas provaram do bolo dela e gostaram. Bolo mole. Botava queijo, botava manteiga de qualidade, essas coisas todas. Então ela sabia do valor, mas ela se espantava com o preço. Ela sabia do valor porque tudo que foi posto no bolo era de qualidade. Mas o preço, ela julgava o próprio preço. E eu disse, olha, a senhora tem que falar com seus filhos, você faz um Instagram, aí você começa a vender esse bolo pelas redes sociais. Você pede seu filho fazer o Instagram, você vai anunciando, faz uma foto legalzinha, bota os bolinhos lá e vai captando clientes. Depois que você gera essa energia de clientes, pronto, aí você vai ficar alimentando isso aí. Depois você cria uma esteira de produto. O que seria uma esteira de produto? Você tem o bolo mole. Aí depois você pode oferecer outro bolo. Você pode abrir um espaço onde você venda o bolo com o café. Aí depois você pode vender outra coisa e vender outra coisa. E aí fica uma esteira de produtos, porque um produto chama o outro. Como assim um produto chama o outro? Vou dar um exemplo. Eu vendo cadeiras de praia. Então as pessoas que compram cadeira de praia, geralmente elas vão à praia. Quem vai à praia tem a grande possibilidade de querer comprar também um guarda-sol. Ou seja, a gente vende a cadeira e vende o guarda-sol. Essa é a linha de raciocínio. Só que quando você vende a cadeira e quando você vende o guarda-sol, abre a possibilidade de você também vender um cooler, que é uma caixa térmica. A pessoa vai para a praia. Então, se eu vou para a praia, eu preciso de uma cadeira. Não quero sentar na areia. Então, você vai pegar a cadeira. Aí depois você... mas a gente não vai ficar exposto ao sol. Bota o guarda-sol. E a gente vai tomar o quê? Tem a caixa térmica. E isso se chama esteira de produtos. Você tem que ter uma esteira de produtos. Quando você tem uma esteira de produtos, você eleva o ticket, você eleva o faturamento da empresa e você consegue vender mais. Eu vendo jarros e geralmente as pessoas que compram jarros, elas querem comprar o estrumo. Ou seja, você vende o jarro e o estrumo. São coisas que vão chamando a outra. Eu vendo prato descartável. Quem vem comprar o prato descartável precisa comprar a colher, precisa comprar o guardanapo, precisa comprar o copo. Então, isso se chama esteira de produtos. E na venda isso é interessante, porque se uma pessoa vier comprar um produto desse, você vai oferecer o outro. Você está levando copo e você já tem um pratinho, é aniversário, você já tem um guardanapo. E isso ajuda até no processo de venda, porque às vezes as pessoas vêm comprar esse material e acabam esquecendo. A cadeira de praia eu também tenho um guarda-sol, caso você precise, e a caixa térmica também está com preço excelente. Você já oferece, a pessoa já entra no automático na esteira de produto. Isso já funciona bem na sua cabeça. E quando você descobre um produto, que no caso dela é um bolo, olha só, quando você descobre um produto, que no caso dela é um bolo, e aí
ela faz o negócio começar a gerar, ela vai descobrir outra coisa para agregar com o bolo. Geralmente as pessoas comem bolo querem tomar um café, tomam o bolo, quer tomar, acho que não combina muito, mas ela poderia botar um suco, não sei, melhor café. Mas isso é uma esteira de produtos. Isso é uma esteira de produtos. E agora abre na sua cabeça margem para você pensar. Porque aquela energia que estava parada, aquela pessoa que estava sem produzir, ela passa agora a produzir uma coisa. E depois ela passa a produzir 2 coisas, depois ela passa a produzir 3 coisas. E depois ela convida outra pessoa para poder produzir junto com ela. Ou seja, uma pessoa que começou a gerar energia, ela já precisa de outras pessoas. Se as pessoas entendessem o que passa por dentro, entendessem qual o propósito, ficaria mais fácil para a gente poder ajudar outras pessoas. Uma pessoa que começa a produzir, e essa pessoa é uma geradora de energia, ela precisa de outras pessoas. Quantas pessoas tem improdutivas no mundo? Muitas pessoas. Eu estava passeando com o meu cachorro esses dias, e aí lá ali onde a minha mãe mora, tem um campo de futebol. E nesse campo fica lá vários homens bebendo. Homens ali de 30 anos, 40 anos, muitos de 50 anos. E são muitos. Você acredita que o homem, ele tem energia? Tem força? Força é energia. Força é energia. Um homem daquele conseguiria, 5 homens daquele conseguiria descarregar um caminhão de cimento? Conseguiria? É energia. E aí quando eu vejo aquela situação, eu vejo muita energia parada. Muita energia parada. E energia parada não produz. Ou seja, os caras estão se destruindo, estão deixando de produzir energia, e o negócio que era para funcionar, porque um homem daquele produzindo energia, várias outras pessoas vão pegar daquela energia também. E muitos daqueles que estavam lá, todos têm profissão. O que seria ter profissão? É um cara que é especializado em alguma coisa. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Tem o saber fazer. Se você tem o saber fazer, você faz. A parte mais difícil é o saber fazer, ou seja, o conhecimento. Depois que você conhece, só depende de você. Do fazer. Eu tinha alguns colegas, eu falo que eu tinha porque devido à rotatividade do trabalho, acabou se distanciando. Mas os caras tinham saber fazer, mas eles queriam só ser bombeiro. Bombeiro tem uma escala de trabalho boa, relativamente boa. Geralmente, o bombeiro ele trabalha 24 e folga 72. São raros os casos que eles pegam outras escalas. Ou seja, o cara tem 24 horas de trabalho e folga 3 dias. Dentro desses 3 dias, ele não faz nada. Ou seja, improdutivo. Ele não está produzindo. Cara, depois que eu descobri isso, essas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Eu passei 9 anos, 8 anos da minha vida dentro do bombeiro improdutivo. Improdutivo, trabalhando nessa escala e não produzindo. Olha a quantidade de energia que eu poderia ter gerado durante esses 8 anos. Olha quantas pessoas eu poderia ter agregado essa energia durante esses 8 anos. Muita coisa, né? 8 anos. Improdutivo. E esse cara tem um saber fazer. Ele sabe como fazer, porque ele já trabalhou... Está chovendo. Porque ele já trabalhou em muitas coisas antes do bombeiro. Mas ele não quer fazer. E igual esse cara, tem muitos outros. O problema é que as pessoas começam a se acomodar. Elas começam a entrar num estado de latência que
não querem mais produzir. E tem muita gente qualificada dentro dessa profissão, mas eles não abriram os olhos para isso. Eles são improdutivos. E a diferença é que eu vou fazer aqui uma comparação grosseira. Aqui eu vou ser grosseiro comparando. Não, a diferença daqueles que estavam bebendo no campo para esses outros daqui é só 10 dias de trabalho. Porque eles passam 20 dias improdutivos. 20 dias na mesma situação daquele cara lá. A diferença é que ele está improdutivo e está tomando cachaça. Esse aqui está só improdutivo. Não está bebendo. Consegue entender isso? Então, hoje a gente fala sobre produtividade. A gente fala sobre ser produtivo. Aqui eu dei várias informações importantes para você. Várias. E aí você começa a perceber qual o momento você está improdutivo. O que você poderia fazer para produzir algo? No estado de ócio, você pode produzir algo. Você pode se você estiver aprendendo algo, você está produzindo algo. Você está aprendendo. Você está utilizando aquele tempo para fazer algo, para construir algo. Porque a sua cabeça está expandindo. E à medida que a sua cabeça expande, você pode produzir algo. Você começa a descobrir algo. Você começa a descobrir algo. O bolo poderia ser caro para ela, mas para outras pessoas o valor é tão grande daquilo que as pessoas comprariam 2, 3, comprariam para dar. Comprariam para dar. Isso vai depender do valor que você gera. Isso vai depender da energia que você gera. Hoje eu sou um gerador de energia. Um gerador de energia. E que essa mensagem ela possa fazer com que você também comece a gerar energia. Saia desse estado de inércia que eu tive há um tempo atrás. E quando eu olho para trás, esse olhar não é olhar de saudade, é o olhar de comparação. É o olhar de, caramba, como é que eu tô agora e como é que eu tava? Quando eu olho para trás, eu vejo, porra, quanta diferença, quanta diferença, quanta diferença. E quanta diferença tá gerando agora. E a cada ano que eu vivo, eu passo 10 anos. A cada ano que eu vivo equivale a 10 anos. A produção é de 10 anos, a pressão é de 10 anos. E aí você deve estar pensando, que legal, então eu vou começar a gerar também. Eu vou começar a ser produtivo, eu vou começar a colocar isso na minha vida, eu vou começar a praticar, mas só no ano que vem. Deixa o ano que vem no ano que vem, começa hoje, começa a produzir hoje, começa a se movimentar hoje, começa a descobrir hoje. Você precisa fazer. Eu não comecei numa segunda-feira e eu não comecei no ano que vem. Eu comecei quando deveria começar. Eu não abri a loja numa segunda-feira, eu abri numa quarta-feira, ou numa quinta-feira, não sei. Mas eu funcionei. Então começa a gerar energia. Começa a gerar energia. A mensagem de hoje é gerar energia, beleza? Fecha os olhos aí pra gente fazer a oração. Respira. Segunda-feira chuvosa aqui em Fortaleza. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa possibilidade de gerar energia. Essa energia gerada atinja a vida de outras pessoas. Que essa energia gerada se conecte, assim como fios, como cabos, que vão iluminando toda uma cidade. Que essa energia gerada, ela ilumine a vida de outras pessoas. Que essas pessoas começam a iluminar outras pessoas e fazer uma corrente gigante de geração de energia. E que essas energias também gerem um valor suficiente para a gente poder transbordar na vida de outras pessoas. Pode ser através de serviço, através de produto, mas que a gente saia da inércia, que a gente deixe a improdutividade do lado, que a gente passe a produzir, que a gente passa a gerar valor, gerar energia, tudo aquilo que está guardado e que tu, Deus, cobriu dentro de nós para a gente descobrir. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado por esse dia, abençoa essa semana, em nome de Jesus, amém. Beleza? Vamos gerar energia, vamos colocar pressão, já está no horário.
E a gente tá junto todo dia, ou quase todo dia, né? Ou quase todo dia. Mas a gente vai colocando pressão, beleza? Boa semana, vamos botar pressão, tamo junto, valeu!